Eis o fim. Você vê? Olá, pessoal. A frase que eu acabei de citar aqui é uma frase que inicia o editorial que saiu aqui na Folha Universal para falar sobre o fim dos tempos. Então, esse editorial, ele é algo que nós devemos entender. Por quê? Ele só vai falar aqui a respeito de coisas que já estão escritas nas Escrituras. Porque nas Escrituras existem muitos textos afirmando sobre o fim dos tempos. E isso vai acontecer mesmo, literalmente no mundo. Os tempos cronológicos vão acabar. É isso que está dizendo. Então, esse editorial aqui vai falar a respeito disso. E é algo que eu quero ler aqui para vocês. Então, eu vou ler aqui esse edital que fala sobre o fim dos tempos. Ele começa assim, ó. Dá origem à revelação da eternidade na Nova Jerusalém, da queda do homem de alma vivente à ascensão do homem de espírito vivificante. Das orientações para se viver da melhor maneira a predição sobre o findar deste mundo. A Sagrada Escritura não é somente um livro de história, tampouco está ultrapassada ou deve ser ignorada. Não é apenas um manual, mas um roteiro interativo que apresenta as opções e os sinais que antecedem o fim dessa biografia da humanidade. Aliás, falando em sinais, eles têm ficado cada vez mais visíveis a olho nu. Então, os sinais que evidenciam o fim dos tempos são claros, dá para se perceber claramente. Com os nossos próprios olhos, nós podemos ver isso acontecendo dia após dia. Então, não tem como nós vermos os sinais acontecendo e não pararmos para refletir que isso anuncia o fim dos tempos. Os sinais anunciam o fim dos tempos. É isso que se trata. Leia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, quando o Senhor Jesus fala sobre os sinais que iriam anteceder o fim dos tempos. Então, está muito bem claro isso. Aliás, falando em sinais, eles têm ficado cada vez mais visíveis a olho nu. Se antes apenas os cristãos viam e os associavam ao fim dos tempos, hoje até os cientistas veem e anunciam que o mundo está prestes a acabar. Se os cientistas estão afirmando isso, é claro que eles estão vendo que isso está acontecendo. Vendo como? Pelos sinais. Em 24 de janeiro deste ano, de 2023, o Doomsday Clock, o relógio do Apocalipse, criado em 1947 e mantido pela... como é que eu posso falar aqui? Pelo boletim do Conselho de Ciência e Segurança dos Cientistas Atômicos. Avançou mais uma vez. Agora restam apenas 90 segundos para que o ponteiro indique meia-noite, o que dará início a um tempo de perigos sem precedentes. Então, se você ler no capítulo 25 de Mateus, onde fala sobre a parábola das 10 virgens, você vai ver que naquele texto, quando a hora marcou meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía a seu encontro. Então,
essa palavra, essa hora, meia-noite, é algo que nós devemos considerar com respeito ao fim dos tempos. Agora eu vou continuar lendo aqui, deixa eu parei. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Cheguei. Em outras palavras, até para os cientistas, que muitas vezes são conhecidos pelo ceticismo, falta pouco para que o mundo se depare com o fim inevitável. Afinal, quem em sã consciência é capaz de ignorar tudo o que está acontecendo? Então, se você e eu estamos vendo os sinais claros, demonstrando claramente que o fim dos tempos está para acontecer, nós, diante de tudo que possamos ver, não podemos ignorar o que está acontecendo. Ninguém pode ignorar. Ignorar o que está acontecendo é algo totalmente errado. As evidências dos sinais que demonstram que o fim dos tempos está próximo são bem claros e simples, de fácil compreensão, tanto para você como para mim. De forma que possamos concluir claramente que o fim dos tempos está próximo mesmo. Agora eu vou continuar lendo aqui. Somente nas primeiras semanas deste ano, acompanhamos sinais e mais sinais no mundo todo. Abalos sísmicos devastadores, incêndios de proporções assustadoras, surgimento de um novo vírus mortal, conflitos entre países, queda de meteoro, inundações, temperaturas extremas e crises econômicas que já ceifaram a vida de milhares de pessoas, além de valores e princípios basilares da sociedade sendo invertidos ou perdidos, trazendo impactos sobre as famílias. Isso no mundo inteiro. Isso no mundo inteiro. Em Mateus 24, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 33, somos alertados que quando essas coisas acontecessem, seria para que soubéssemos que Jesus estaria próximo às portas para buscar aqueles que se mantiveram fiéis. Acredite, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas que pessoas... Havendo, pois, de perecer todas estas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, como está escrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 9 ao 12. Então, na epístola de Pedro, fala também a respeito do fim dos tempos. É só ir lá e ler o texto que você vai entender essa questão com muito mais clareza. Agora eu vou continuar aqui. Você até pode dizer, isso acontece desde que o mundo é mundo. Ou falam que o mundo vai acabar há gerações e ainda estamos aqui. Sim, é verdade. No entanto, quando
quando antes todos esses sinais aconteceram tão próximos uns dos outros e com tanta frequência? Quando a humanidade foi tão indiferente a essas tragédias como está sendo atualmente? Então, a humanidade hoje, infelizmente, está indiferente ao que está acontecendo, a essas tragédias como está sendo atualmente. Por que a humanidade está agindo assim? Porque o Senhor Jesus foi bem claro que, em relação à sua volta e ao fim dos tempos, a humanidade viveria como nos dias anteriores ao dilúvio. É o que está acontecendo hoje. A humanidade hoje está vivendo como nos dias anteriores ao dilúvio. É por isso que a humanidade hoje não está nem aí, está rejeitando, está agindo de forma indiferente aos sinais que estão demonstrando claramente que o fim dos tempos está próximo. A humanidade não está nem aí para isso em tempo algum. Eles querem curtir a vida intensamente e que se dane esses sinais. É assim que eles vivem. Deixa eu ver onde eu parei. Deixa eu voltar aqui onde eu parei. Peraí. Achei aqui. Quando uma geração esteve mais focada no momentâneo e quando uma geração esteve mais focada no momentâneo e estranha ao que acontece ao seu redor. Quando a intolerância aos cristãos e a inversão de valores foram tão fortes. Não é mera coincidência. Até os sinais pós-volta do Senhor Jesus estão aí. Em fevereiro de 2019, foi assinado um documento sobre a fraternidade humana para a paz mundial e a convivência. E, há algumas semanas, foi inaugurada a Abraâmica. Foi inaugurada a Casa da Família Abraâmica, nos Emirados Árabes Unidos. O complexo interreligioso consiste em uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga, além de um centro educacional com o objetivo de compartilhar o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, visando a aceitação e a paz. Não seria isso um possível prenúncio dos tempos de paz e unificação dos povos que sucederão à volta do Senhor, à volta do Salvador, antes que o anticristo revele sua verdadeira intenção, como está escrito em Apocalipse? Então, nós devemos ficar apercebidos disso, porque quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, e de nenhum modo escaparão. Isso que eu acabei de dizer é um texto que faz referência ao fim dos tempos e à volta do Senhor Jesus. Isso é bem claro. Deixa eu continuar aqui. Onde eu parei? Deixa eu ver aqui. Achei aqui. A última parte aqui. Podemos não saber o dia nem a hora que o Senhor Jesus virá, mas os sinais que ele anunciou e que antecedem a sua volta estão aí, por toda parte, e das mais variadas formas, como um grito ecoando para chamar a atenção quanto ao ressoar das trombetas. Então, é tudo muito claro e evidente. Os sinais estão falando para você e para mim com alto e bom som, anunciando o fim dos tempos e, é claro, a volta do Senhor Jesus. Então, não tem como ter dúvida disso. Ninguém pode ignorar isso em tempo algum. Pelo contrário, esses sinais têm que fazer com que cada pessoa tenha certeza e convicção de que o fim dos tempos está próximo. Essa é a realidade.
Podemos não saber o dia nem a hora que o Senhor Jesus virá, mas os sinais que ele anunciou e que antecedem a sua volta estão aí, por toda parte e das mais variadas formas, como um grito ecoando para chamar a atenção quanto ao ressoar das trombetas. Mesmo que as pessoas não acreditem nas evidências, nada impedirá que todas as profecias se cumpram. Jesus volte para arrebatar a sua igreja e o fim sobrevenha. Se você não crê nisso, repense. Se já crê, examine-se a si mesmo. Não se canse de propagar a palavra de Deus e zele por sua salvação como nunca antes, porque já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigilantes, como está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Então, a humanidade inteira tem que ser sóbria e vigilante no que diz respeito aos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Porque é muito claro isso que está acontecendo, pessoal. Não tem como ter dúvida disso. Então, é necessário que a humanidade hoje comece a parar de se preocupar com coisas terrenas, comece a deixar de se envolver em negócios desta vida, comece a não amar mais ao mundo e as coisas que nele estão, porque todas essas coisas desviam a pessoa, a atenção das pessoas com respeito aos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus, porque é isso que está acontecendo hoje. Hoje a humanidade está distraída, está desapercebida, não está atenta a isso. Elas procuram outras coisas e não se preocupam em verificar os sinais que estão acontecendo, que anunciam claramente o fim dos tempos. Então, é necessário que a humanidade hoje possa acordar para essa questão, possa abrir os olhos, possa cair em si, cair na real, começar a ver isso. Porque a humanidade hoje não pode ser como as 5 virgens nécias. Não pode ser. Infelizmente, hoje, a realidade mostra que a humanidade está muito nécia a esse respeito. Então, é necessário que a humanidade possa ser prudente. Quem é prudente, com certeza, vai conseguir observar os sinais. E assim vai estar cada vez mais se preparando para o dia, para que esse dia não venha repentinamente sobre as pessoas como um laço ou um ladrão. Então, é preciso vigilância, é preciso estar atento, é preciso vigiar, é preciso olhar, observar com os seus próprios olhos, perceber os sinais, que são bem claros e simples de se entender. E se você ler as escrituras que revelam os sinais que iriam anteceder a volta do Senhor Jesus e ver como isso está acontecendo no mundo hoje, você vai ter a convicção de que o fim dos tempos está próximo de acontecer. Sem dúvida alguma, é assim que está acontecendo. Então, esse edital aqui é para a humanidade, é para as pessoas, é para todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI se aperceberem disso. Porque quem estiver apercebido desses sinais, com certeza vai estar preparado para o dia da volta do Senhor Jesus. Então, é isso que esse edital fala a respeito dessa questão. Então, agora que eu já li aqui, eu espero que você possa refletir sobre essa questão, possa meditar, possa se preparar para esse dia. E não fique por aí como se estivesse vivendo como as 5 virgens nécias. Não fique vivendo dessa forma. Agora é hora de se preparar para o fim dos tempos, porque o fim dos tempos vai acontecer literalmente nesse mundo, e os sinais anunciam isso claramente, tanto para você como para mim. Agora cabe a cada um de nós olharmos para isso e
entendermos de uma vez por todas que o fim dos tempos acontecerá mesmo e a volta do Senhor Jesus vai fazer isso acontecer. Então, era isso que eu queria falar hoje através desse assunto que eu li aqui nesse edital. Eu espero que todos meditem nisso, em nome do Senhor Jesus. Amém.